Sejam bem-vindos ao canal da EBD Impactante, com comentários das lições bíblicas CPAD Classe Adulto. Que a paz do Senhor esteja sobre a sua vida. Nós vamos estudar hoje a lição de número 10, que será ministrada no próximo domingo e tem como título A Promessa do Espírito. O texto áudio dessa lição se encontra no Evangelho escrito por João, capítulo 20, versículo 22, que está escrito: E, havendo dito isso, assoprou sobre eles e disse-lhes: Recebei o Espírito Santo. A verdade prática desta lição nos diz que a promessa do Pai não se restringe a um grupo particular ou a um período específico, mas inclui todos aqueles que se arrependem e creem no Evangelho. A leitura bíblica em classe, ela se encontra no Evangelho escrito por João, capítulo 14, versículos 16 a 18, a primeira parte da leitura. Vamos lá. E eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre, o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece, mas vós o conheceis, porque habita convosco e estará em vós. Não vos deixarei órfãos, voltarei para vós. Agora o versículo 26 de João 14, mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Próxima parte, João, capítulo 16, versículos 7 e 8. Todavia, digo-vos a verdade, que vos convém que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá a vós, mas, se eu for, enviar-vo-lo-ei, e, quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Agora o versículo 13 desse mesmo capítulo, que nos diz: Mas, quando vier aquele Espírito da verdade, ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará o que há de vir. Finalizando, Evangelho de João, capítulo 20, versículos 21 e 22, que é o nosso texto áureo. Disse-lhe, pois, Jesus outra vez: Pai seja convosco, assim como o Pai me enviou, também eu vos envio a vós. E havendo dito isso, assoprou sobre eles e disse-lhe: Recebei o Espírito Santo. Irmãos, nós precisamos reforçar um assunto, e vocês verão que eu sempre falarei sobre isso. Algumas pessoas me disseram: mas por que você lê o texto da leitura bíblica em classe? O aluno vai ler lá na sua própria revista, o professor que vai te acompanhar também vai ler, mas eu quero dizer para você que é de extrema importância que todas as vezes que nós citemos um texto, que a leitura seja feita. Por quê? Porque a leitura bíblica, o texto bíblico, ele deve ocupar a maior parte da nossa aula, porque nós somos professores de Bíblia. Se nós somos professores de Bíblia, a Bíblia deve ser a prioridade. Inclusive, nós temos um módulo no curso Como Preparar e Ministrar uma Aula de Escola Bíblica Dominical Impactante, que fala exatamente sobre esse assunto. Então vamos começar a introdução. Lembrando que a introdução deve ter 20% do seu tempo. 20% do tempo útil em aula, dedique-se à introdução. 60% ao desenvolvimento, que são os tópicos 1, 2 e 3. E os outros 20% você precisa se dedicar à conclusão. Essa revista, essa lição de hoje, melhor dizendo, de domingo, ela vai abordar um assunto de extrema importância que está entre as principais doutrinas bíblicas do cristianismo,
que é chamado de pneumatologia. O que é pneumatologia? Nada mais é do que a doutrina do Espírito Santo. A doutrina que estuda o Espírito Santo. E o Espírito Santo de Deus, ele existe desde sempre. Ele é Deus. Então, desde que Deus existe, e nós não temos o início de Deus, nós não teremos o fim de Deus, e o Espírito Santo, como Deus, também é da mesma forma. Só que, em cada período da história dos judeus e dos cristãos, o Espírito de Deus, o Espírito Santo, o Espírito do Senhor, ele age ou ele agiu de formas diferentes. Lá no Antigo Testamento, se nós observarmos e lermos em sala de aula o livro de Gênesis, livro do princípio, livro dos inícios, livro do começo, o Bereshit, nós vamos observar que no início da criação, lá estava o Espírito de Deus. Gênesis capítulo 1, versículos 1 e 2. Nós vamos ler na tradução Almeida, Revista Corrigida. Diz-nos assim: no princípio, criou Deus os céus e a terra terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Nos idos, nos tempos, na época do Antigo Testamento, a atuação do Espírito Santo ela era bem diferente do que nós temos hoje. Como é que era direcionada, como é que o Espírito Santo agia? Ele trabalhava, capacitava algumas pessoas para trabalhos chamados específicos. E aí, se a gente lê todo o Antigo Testamento, passando pelos patriarcas, lá na frente, juízes, profetas, até chegar em Jesus, nós vamos observar que o Espírito, ele se apoderava, ele se apossava, ele impelia algumas pessoas para tarefas específicas. Que pessoas eram essas? A Bíblia cita reis, juízes, profetas, sacerdotes e alguns casos esporádicos muito específicos. E essa era a maneira que o Espírito Santo trabalhava na vida das pessoas. Ele trabalhava tomando-as para fins específicos. Ele não habitava, e aí daqui a pouco a gente vai falar sobre isso, como acontece hoje na vida dos cristãos. E é interessante que o nascimento de Jesus está intimamente ligado com a obra, a ação sobrenatural do Espírito Santo de Deus. Vocês se lembram quando o anjo aparece a Maria e diz a ela que ela estava grávida? Que ela daria à luz a um filho? Maria não havia se casado ainda, e aquela época, as tradições judaicas envolvendo o casamento eram muito rígidas. De maneira alguma, o noivo poderia se deitar com a noiva se não tivesse casado. E isso até tem todo um escopo por trás, um pano de fundo por trás, onde o anjo precisou falar com José, assim como havia falado para Jesus, porque ele ficou com medo de expor Maria. Então isso é muito interessante. Olha só, Lucas capítulo 1, versículo 35. E, respondendo o anjo, disse-lhe: descerá sobre ti o Espírito Santo, e a virtude do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra, pelo que também o santo que de ti há de nascer será chamado Filho de Deus. Vamos abrir um parênteses. Eu disse que Maria estava grávida. Na verdade, ela ficaria grávida. No batismo de Jesus, o Espírito Santo aparece em forma de pomba sobre ele. Mas Jesus não era Deus? Não é Deus? Sim, mas era necessário que as pessoas compreendessem que aquele homem, Jesus, ele agiria através da presença do Espírito de Deus em sua vida. Por isso que o Espírito foi visto por João Batista em forma corpórea de pomba. Era um sinal de capacitação e de aprovação. O texto é João 1,32. Esse nós não vamos ler. O ministério de Jesus, o início propriamente dito,
Jesus estava em uma sinagoga. A sinagoga era um lugar de culto tradicional, de ensino bíblico, de ensino da lei, da Torá. E no início do seu ministério, ele pega ali o rolo do profeta Isaías e lê. Isso está escrito em Lucas 4,18, que nos mostra: e o Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar os pobres, e toda aquela passagem interessante. Jesus fala: isto se cumpriu hoje. Então, a gente precisa entender, os seus alunos precisam entender, que o Espírito Santo sempre existiu e sempre existirá, só que ele agiu de formas diferentes ao longo da história. Quando Jesus estava prestes a morrer, em conversa com os discípulos, e isso fica evidente no capítulo 14 de João, ele falou que ele iria morrer, mas que o Pai, por intermédio dele, enviaria outro em seu lugar. E aí a nossa lição ela vai se desenvolver, se desenrolar sobre essas questões, como nós fizemos na leitura bíblica em classe. Olha que coisa interessante, que aspecto interessante. Quando Jesus morreu e ressuscitou, ele apareceu aos discípulos e inaugurou, vamos usar essa palavra, inaugurou um novo tempo de atuação, de ação do Espírito Santo, que estaria presente e que está presente na vida de todos os filhos de Deus. Então nós vamos terminar a introdução. Só para reforçar, na introdução você apresenta o assunto para a sua sala. É a introdução que vai chamar a atenção dos seus alunos. É na introdução que você lança para os alunos o cerne, o âmago, o ponto mais importante da sua aula. Então nós vamos entrar agora no tópico 1, que tem como título A Promessa do Pai. O evangelista João, muito citado nesta aula, ele nos mostra que Jesus, ele veio para os judeus. João capítulo 1, versículo 11 e 12, versículos 11 e 12. Veio para os seus, mas os seus o rejeitaram. Porém, a todos quanto o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que crerem. E lá no versículo 14, e esse texto é muito importante para a nossa aula, no versículo 14, João escreve o seguinte, demonstrando que Jesus habitou entre nós. Ele diz: e o verbo se fez carne e habitou entre nós. A palavra grega para habitar, é eskenosem, que é a mesma palavra para tabernaculou. E aí a gente faz um paralelo, a gente faz uma associação com a presença de Deus lá no Antigo Testamento, no tabernáculo. O que tinha no tabernáculo? O Santíssimo Lugar, no Santíssimo Lugar, a Arca da Aliança, que simbolizava a presença de Deus. Então, quando João escreve que Jesus tabernaculou no nosso meio, os judeus começaram a associar. Eu acho interessante essas associações de termos e utilizando as línguas. Vocês se lembram da profecia de Isaías a respeito do Emanuel, o Deus conosco? Quando Jesus nasceu e habitou no meio dos seres humanos, se cumpriu o texto de Isaías dizendo que seria o Emanuel, que o Messias seria chamado de Emanuel, que é Deus conosco. O próprio Deus, em forma humana, habitou no meio deles. E é interessante que as profecias do Antigo Testamento estão intimamente ligadas à presença de Deus no meio do povo. É só você associar as inúmeras profecias que existem a respeito disso.
Nós vamos ler novamente o texto de João, capítulo 14, de 16 a 18. Por quê? Porque ele tem alguns termos que estão intimamente ligados ao que nós precisamos aprender e ensinar, que é a respeito da promessa que Jesus fez aos discípulos. Jesus disse: "E eu rogarei ao Pai." Ele, Jesus, rogaria ao Pai, "e o Pai vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre, o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece, mas vós o conheceis, porque habita convosco e estará em vós. Não vos deixarei órfãos, voltarei novamente para vocês." A palavra consolador do grego é parácletos. Isso está na revista, isso é amplamente difundido, é bem provável que muitos alunos saibam disso, principalmente se você estiver em classes de obreiros. Na verdade, eu espero, que eles saibam disso. E o que significa? Como é que a gente pode traduzir a palavra parácletos para o português? Consolador, paráclitos, significa muitas coisas. Vamos lá. A primeira, aquele que foi chamado para estar ao lado de alguém. Segundo, aquele que foi convidado a ajudar alguém. Terceiro, alguém que pleiteia a causa de outrem diante de um juiz. Imagine o vazio que foi criado na vida dos discípulos quando Jesus disse que morreria. Já está chegando a minha hora, já está se aproximando a minha hora. Ele falava sobre a morte, falava sobre a ressurreição. Isso é tão marcante que quando Jesus morreu, os discípulos foram dispersos. Inclusive Pedro, que estava mais disperso ainda. Então, eles vivenciaram uma situação bem complicada. O mestre que os havia chamado esteve com eles durante 3 anos e meio, iria embora. E aí Jesus disse: "Olha, eu não vou deixar vocês órfãos, eu vou mandar outro em meu lugar. E esse outro, o Consolador, ele cuidará de vós, ele estará no meu lugar, ele vos fará lembrar daquilo que vocês precisam." Então Jesus começou a trabalhar essa questão na vida deles. Imaginem só a tristeza que teria se apossado deles se Jesus não tivesse dado a garantia de retorno e a garantia de que alguém estaria em seu lugar. Se Jesus, abrindo um parênteses, se Jesus tivesse morrido e não ressuscitado, as teorias, vamos dizer assim, de Jesus teriam morrido ali. Só que Jesus é o Messias prometido, primeiro para os judeus e aberto para todo o mundo, todos aqueles que nele creem. Então Jesus morreu, ressuscitou, voltou para o Pai, o Espírito Santo veio, o Consolador veio e continua agindo na vida das pessoas. Vocês se lembram do texto de Mateus 28:20? Finalzinho, primeiro Jesus fala sobre a grande comissão, ali lá no finalzinho 18, 19 e 20, e no 20 ele fala: "Eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos", ou do tempo. Jesus em si, carne, havia morrido, ressuscitado e estava indo para o céu com o corpo glorificado, mas estaria para todo sempre com os discípulos, com os cristãos, o Espírito Santo, chamado de Consolador. Existe um ponto interessante que merece destaque e foi mencionado pelo comentarista, que é o pastor Elianai Cabral, a respeito do termo allos ou alós, que significa outro, que destaca alguém com a mesma essência de Jesus, ou seja, do mesmo tipo, que tem as mesmas características. Então ali ele discrimina, melhor dizendo, o Espírito Santo como uma pessoa, como alguém que estaria no lugar de outra. E olha só o que Meyer Pirman, que é um teólogo pentecostal bem conhecido, um teólogo escocês, ele escreve que, através do Espírito Santo, nós podemos experimentar a mesma intimidade
que os discípulos tiveram com Jesus. Lembra aquela situação? Eu não vou deixar vocês órfãos. Jesus era... a gente não tem palavras para explicar o que aqueles discípulos sentiam, a presença de Deus, o amor, o carinho, o cuidado de Jesus durante aqueles 3 anos e meio. E aí o Meyer Pearman utiliza essa questão associando ao termo allos ou alós, em relação à presença de outro no lugar de Jesus. E é fundamental que eu e você e os seus alunos compreendamos com maior profundidade o que o Espírito Santo realmente veio fazer neste mundo. Principalmente porque muitos tendem a romantizar as questões relacionadas ao Evangelho. Existiu um teólogo chamado Werner de Boer. Ele é um teólogo alemão, muito conhecido por seus diversos escritos teológicos, e ele traz algo muito profundo sobre este assunto. Ele enfatiza que a ação do Espírito Santo como advogado e como Espírito da verdade é muito marcante e precisa ser compreendido pelos cristãos, exatamente por causa do romantismo que existe entre as igrejas evangélicas, principalmente o segmento pentecostal. Preste atenção, quando Jesus foi levado aos céus, a perseguição contra os cristãos ela se tornou muito forte. Já existia na época de Jesus, mas ela chegou a patamares terríveis. E até chegar no ápice, quando a cidade de Roma pegou fogo, os cristãos, existe uma tradição que diz que os cristãos foram acusados de colocar fogo em Roma e eles foram extremamente caçados, perseguidos, eliminados, jogados ali na arena para lutar, né, para serem dilacerados pelos leões. Então foi uma situação bem complicada. E eu pergunto para vocês, os discípulos precisariam de um consolador? Sim. Mas eles também precisariam de um advogado para orientar-lhes sobre o que fazer e como proceder diante de tudo que estava acontecendo. Tá vendo? Consolador e advogado. Imaginem só, cristão sendo perseguido sem saber o que fazer, sem saber como atuar. O sistema do direito era diferente, né? Eles eram literalmente tidos como inimigos. E o Espírito Santo, então, além de consolá-los a respeito das tribulações, ele orientava os discípulos sobre como eles deveriam agir, se portar, assistir aquilo tudo, assistir no sentido de acompanhar, né? Não assistir de plataforma, de plateia, no sentido de acompanhar. E literalmente proceder diante daquilo tudo. Então, no tocante às funções do Espírito Santo, é importante a gente mencionar essa questão, consolador, advogado, companheiro. Agora, a Bíblia também cita o termo Espírito da Verdade. O Espírito da Verdade, se nós lembrarmos da aula passada, Jesus é a verdade porque ele é a verdade de Deus. Ele é a verdade máxima de Deus revelada aos seres humanos como o único que pode ser o elo, né, que liga o ser humano a Deus. É a verdade absoluta de Deus. E o Espírito da Verdade, o Espírito Santo, é o único capaz de convencer os seres humanos dos seus próprios pecados. É o Espírito Santo que faz essa tarefa de convencer do pecado, da justiça e do juízo. Então, são algumas das funções do Espírito Santo. Isso é importante você falar para os seus alunos, para que eles tenham essa percepção e saiam um pouco do romantismo, das questões muito emocionais. O tópico 2, ele tem como título, o Espírito habita os discípulos. E esse tópico 2, ele fala sobre algo que não existia, como nós já estudamos. Não existia da forma que passou a existir, que era a presença do Espírito Santo
Santo continuamente na vida do povo de Deus. E Jesus os fez experimentar uma presença real através de um gesto interessante. Que gesto foi esse? O soprar. Jesus apareceu a eles após ressuscitar e soprou o Espírito Santo neles. E olha que coisa interessante e marcante. Esse termo grego para soprar, ele está intimamente ligado, como o comentarista da lição disse, ao sopro de Deus na criação de Adão. Lá na criação de Adão, em Gênesis 2:7, Deus soprou o fôlego de vida. Então ele foi feito alma vivente. Na etapa apresentada por Jesus, em João 20, Jesus soprou um outro tipo de vida nos discípulos, que era a vida espiritual. E aí a gente vai associar com muitas outras questões para que o aprendizado fique bem fácil para os seus alunos. Tem um texto importante em Tiago 3, de 4 a 7, que nos diz assim, mas quando apareceu a benignidade e o amor de Deus, nosso Salvador, para com os homens, não pelas obras de justiça que houvéssemos feito, mas, segundo a sua misericórdia, nos salvou pela lavagem da regeneração e da renovação do Espírito Santo, que abundantemente ele derramou sobre nós por Jesus Cristo, nosso Salvador, para que, justificados pela sua graça, sejamos feitos herdeiros segundo a esperança da vida eterna. Esse texto ele pode ser associado, feito de uma forma de inferência, associar assuntos similares, com um texto muito conhecido de 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 17, que é extremamente conhecido por aqueles que leem a palavra, que nos diz o seguinte: assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. Olha o que esse texto diz na tradução Nova Versão Transformadora, NVT. Logo, todo aquele que está em Cristo se tornou nova criação. A velha vida acabou e uma nova vida teve efeito. E é por isso que Meyer Pirma, ele afirma que o fato de Jesus ter soprado o Espírito Santo em seus discípulos está intimamente associado ao processo criacional, conforme nós lemos esses dois textos. A palavra para regeneração, vocês já viram na revista, que é paligenésia, que está associada à produção de uma nova vida, e foi exatamente isto, e é exatamente isto, que o soprar, o receber o Espírito Santo faz na vida de todo aquele que se entrega para Jesus. Olha que coisa interessante. Existe um teólogo chamado D.A. Carson, e ele faz o seguinte comentário. Ele menciona que o ato de Jesus soprar o Espírito nos discípulos mostra que o Senhor lhes deu da sua própria natureza, ou seja, através do sopro, Jesus comunicou aos seus discípulos aquilo que estava nele, a natureza espiritual. É por isso que o texto que nós lemos diz que nós somos transformados em uma nova criatura, porque nós nascemos espiritualmente. Vocês se lembram do texto de João 3, quando Jesus teve aquela conversa complexa com Nicodemos, e Nicodemos falou, mas eu tenho que nascer de novo da barriga da minha mãe, do ventre da minha mãe? Jesus falou para ele, na verdade, as pessoas têm que nascer da água e do Espírito. Então esse é o nascimento espiritual, é a transformação do Adão antigo numa nova criatura, num filho de Deus. Vocês se lembram das fases do processo da salvação? Existem 5 fases no processo da salvação.
a primeira, a segunda e a terceira, elas são automáticas. No momento da conversão, da salvação, né, do momento da salvação e da conversão, elas acontecem automaticamente, que são a justificação, descrita em Romanos 8:1, a regeneração, no texto que nós lemos de Tito 3 e 5, e a adoção, 1 João 2:1, que fala que nós fomos feitos filhos de Deus. O quarto ponto, a quarta fase desse processo de salvação é o que nós conhecemos como santificação. A santificação começa no momento da salvação e só vai terminar quando o crente morrer ou for arrebatado, certo? Hebreus 12:14 fala bastante sobre isso. É importante seguir a fé e a santificação. E o último tópico, ponto ou fase do processo de salvação é a glorificação. Quando acontecerá isso? Quando nós morrermos formos arrebatados, Jesus voltando, que nós vamos receber um corpo glorificado. Isso está descrito na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 15. E eu quero comentar algo com vocês, dependendo da classe que vocês estiverem ministrando, explique esses pontos para os alunos, nem que seja de forma en passant, passagem rápida, né? Depois você pode mandar no grupo de WhatsApp, mandar esses tópicos para eles, essas fases, porque existem alunos que nunca ouviram sobre isso. Existem alunos que têm muita dificuldade com algumas questões, e se você explicar através de tópicos, ele vai compreender melhor. Outro ponto importante que precisa ser bem esclarecido em sala de aula é que existe uma diferença entre receber o Espírito Santo no momento da conversão e receber a plenitude de Deus ou o batismo no Espírito Santo, que pode ser no momento da conversão ou pode acontecer depois, né? O que é importante os seus alunos conhecerem é que são dois processos diferentes. A conversão com a chegada do Espírito Santo para habitar em nós e depois o batismo com o Espírito Santo. Isso é importante. Nós vamos para o tópico 3, que tem como título a promessa do Pai no dia do Pentecostes. O derramamento do Espírito Santo, ele está presente na história dos judeus, associando ao momento de restauração, de renovo, de efusão espiritual, em vários textos bíblicos. E é importante a gente mencionar que a etimologia da palavra Pentecoste, ela é bem interessante. Do grego, significa quinquagésimo, né? Quinquagésimo. Lembra dos campeonatos de futebol, da Copa, por exemplo? Campeão, bicampeão, tricampeão, tetracampeão e pentacampeão. Penta de 5. Nesse caso, 50. 50 o quê? 50 dias após a Páscoa. Jesus morreu como cordeiro pascual, foi sacrificado ali, né, cumprindo toda aquela associação com a Páscoa dos judeus, ele foi o cordeiro sacrificado, e ele disse aos discípulos, Lucas 24:49, ficai em Jerusalém até que do alto sejais revestidos de poder. Os discípulos então ficaram ali no cenáculo, num local fechado, orando, e 50 dias depois, durante a festa do Pentecostes, que também é conhecida como Shavuot, ou Shavuot, festa das semanas, comemorando a entrega da lei no Monte Sinai, acontece a descida do Espírito Santo. A Bíblia nos mostra que os discípulos, quase 120 pessoas, estavam reunidos em oração e de repente aconteceu algo que eles nunca haviam visto, que hoje nós sabemos que foi a plenitude, a totalidade da distribuição, vamos usar esse termo, do derramamento de Deus para o seu povo. Primeira coisa que a gente precisa esclarecer a respeito disso. O derramamento do Espírito, como nós já falamos no comecinho desse tópico, ele está associado aos judeus, né? Existem profecias do Antigo Testamento falando sobre isso.
onde o Senhor promete que os judeus, Israel, seria restaurado, havia um tempo de renovo. Tanto o profeta Isaías, como o profeta Ezequiel, como o profeta Joel falaram sobre esse assunto. Eu quero ler com vocês Isaías 44, que nos diz assim: agora, pois, ouve, ó Jacó, servo meu, e tu, ó Israel, a quem escolhi. Assim diz o Senhor que te criou e te formou desde o ventre e que te ajudará. Não temas, ó Jacó, servo meu, e tu, Jesurum, a quem escolhi, porque derramarei a água sobre o sedento e rios, sobre a terra seca. Derramarei o meu espírito sobre a tua posteridade e a minha bênção sobre os teus descendentes, e brotarão entre a erva, como salgueiros junto aos ribeiros das águas. Este dirá: eu sou do Senhor, e aquele se chamará do nome de Jacó, e aquele outro escreverá com a mão: eu sou do Senhor, e por sobrenome tomará o nome de Israel. Olha o texto de Ezequiel 36. E vos tomarei dentre as nações, e vos congregarei de todos os países, e vos trareis para a vossa terra. Então espalharei água pura sobre vós, e ficareis purificados de todas as vossas imundícias, e de todos os vossos ídolos vos purificarei. E vos darei um coração novo, e porei dentro de vós um espírito novo, e tirarei o coração de pedra da vossa carne, e vos darei um coração de carne, e porei dentro de vós o meu espírito, e farei que andeis nos meus estatutos, e guardeis os meus juízos, e os observeis. E habitareis na terra que eu dei a vossos pais, e vós me serei por povo, e eu serei por Deus de vocês. O texto mais utilizado para se falar sobre o cumprimento da profecia do derramamento do Espírito Santo é o de Joel, capítulo 2. Joel, capítulo 2, versículos 28 a 32, que fala exatamente sobre o derramamento, o derramar do Espírito Santo, associando ali algumas questões importantes. A promessa, é a terceira vez que eu estou falando isso, a promessa ela foi direcionada aos judeus, porém os judeus não aceitaram Jesus, eles ainda estão esperando o Messias. Então todos aqueles que creem em Jesus e se entregarem para Jesus, forem salvos, essa promessa da plenitude do Espírito Santo é para eles. Se nós observarmos todas as manifestações do Espírito Santo no livro de Atos, o princípio da igreja, nós vamos ver que todas as pessoas que receberam o batismo no Espírito Santo eram cristãos. Então, o batismo no Espírito Santo é somente para crentes. É interessante que nem todas as pessoas sabem disso. E é importante você reforçar em sala de aula. Outra coisa que precisa ser mencionada. O texto de Joel, o texto de Isaías e o texto de Ezequiel provavelmente estão relacionados aos judeus na época do milênio. Existem algumas tradições, melhor dizendo, existem alguns teólogos que assumem essa posição de que todo aquilo que foi prometido nesses três textos está intimamente ligado aos judeus lá no milênio, mas para os cristãos aconteceu no dia do Pentecostes e continua acontecendo na história. Mas afinal de contas, o que é esse batismo no Espírito Santo? Eu vou falar uma outra coisa para vocês que eu me lembrei. Vocês se lembram na lição passada que nós abordamos a questão da palavra, do termo, do verbo, ninguém vem ao Pai ou ninguém vai ao Pai? E eu mostrei para vocês claramente que são coisas absolutamente iguais, só muda o tempo do verbo. Aqui também tem uma outra coisa. Por muitos anos, acreditou-se no sentido de que não havia o conhecimento necessário, conhecimento das línguas, da língua grega principalmente. Acreditou-se que tem essa diferença em batismo com o Espírito Santo, batismo no Espírito Santo. A verdade é que são termos
que mudam a expressão verbal, mudam como é que o batismo está para o crente. Né? Na verdade, é a mesma coisa, batismo no Espírito Santo ou batismo com o Espírito Santo, ainda que existam pessoas que falam que existem diferenças e que um é para isso, outro é para aquilo, está intimamente ligado com o derramar do Espírito Santo. Então, afinal de contas, o que é esse batismo com ou no Espírito Santo? Primeiro, cumprimento da promessa feita no Antigo Testamento. Segundo, capacitação sobrenatural de Deus para aqueles que deveriam ser testemunhas de Cristo, independentemente do que acontecesse com eles. Lembra do advogado lá de trás? Aqui, eles já eram crentes e eles foram revestidos de um poder sobrenatural para ter condições de ser testemunhas com a autoridade de Jesus. E terceiro, o significado, sentido do batismo no Espírito Santo é a abertura, vou usar essa palavra, abertura para a manifestação dos dons espirituais. Existem muitos cristãos, incluindo professores de escola bíblica dominical, que esse batismo, ele só serve para receber poder e falar em línguas. Eu já ouvi isso, irmãos. Para que serve o batismo com o Espírito Santo? Para receber poder. Mas, e qual que é o propósito desse recebimento de poder? Falar em novas línguas. Mas qual que é o propósito das línguas? Aí as pessoas ficam mudas. As pessoas param. Inclusive, eu já vi obreiros de muitos anos de ministério falando isso. Mas a verdade, sabe por que isso acontece? Porque as pessoas não leem o texto. As pessoas ouvem de outros e compram aquilo como verdade. Mas olha só, vamos para o texto. Atos capítulo 1. Atos capítulo 1, do versículo 1 ao versículo 8. Diz assim: fiz o primeiro tratado, ó Teófilo. O escritor do livro de Atos foi Lucas. E Lucas escreveu o Evangelho segundo Lucas, primeiro tratado, e escreveu também o livro de Atos, segundo tratado. Que Jesus começou não só a fazer, mas a ensinar, até o dia em que foi recebido em cima, depois de ter dado mandamentos pelo Espírito Santo aos apóstolos que escolhera, aos quais também, depois de ter padecido, se apresentou vivo com muitas e infalíveis provas, sendo visto por eles por espaço de 40 dias e falando do que respeita ao reino de Deus. E estando com eles, determinou-lhes que não se ausentasse de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai que, disse ele, de mim ouvistes. Porque, na verdade, João batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois desses dias. Aqueles, pois, que se haviam reunido perguntaram, dizendo: Senhor, restaurarás tu nesse tempo o reino a Israel? Olha só, as promessas de Isaías, Ezequiel e Joel estavam associadas com o renovo do povo de Israel, com libertação da opressão. Eles perguntaram isso para Jesus, por isso que a gente tem que ler. Vamos voltar. E disse-lhes: não vos pertence saber os tempos ou as estações que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder. Versículo 8. Mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia, Samaria, até os confins da terra. E aí a gente vai para Atos, capítulo de número 2, que é o texto básico do dia do Pentecostes, do derramamento do Pentecostes, que está escrito assim, ó, Atos capítulo 2. Cumprindo-se o dia do Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. Jesus falou para eles ficarem. Eles ficaram 50 dias depois, Pentecostes, e de repente veio do céu um som como de um vento veemente, impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados. O que aconteceu? Eles ouviram um som. E esse som parecia um vento forte, marcante, impetuoso. E aí, versículo 3,
e foram vistas por ele, eles viram, foram vistas por eles línguas repartidas como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles, e todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas conforme o Espírito Santo lhes concediam que falasse. E em Jerusalém estavam habitando judeus, varões religiosos de todas as nações que estão debaixo do céu. E correndo aquela voz, ajuntou-se uma multidão que estava confusa, porque cada um os ouvia falar na sua própria língua. E todos pasmavam e se maravilhavam, dizendo uns aos outros: pois que não são galileus todos esses homens que estão falando? A Galileia era tida como uma região de pobreza intelectual, pobreza cultural. E como nós estamos ouvindo em nossa própria língua, a língua em que nós somos nascidos, partos, medas, elamitas e os que habitam a região da Mesopotâmia, Judéia, Capadócia, Ponto, Ásia, Frígia, Panfilha, Egitos, e vai continuando citando, e todos se maravilhavam dizendo, e todos se maravilhavam e estavam suspensos, dizendo uns para os outros: que quer dizer isto? E outros zombando diziam: estão cheios de mosto. O que aconteceu? Naquela região existiam milhares, algumas pessoas afirmam milhões, é muita gente, a verdade é essa. Eles foram para comemorar a festa e estavam ali reunidos naquela região. O Espírito Santo veio na sua plenitude, desceu sobre aquele grupo de pessoas que estavam ali, eles ouviram o som, eles viram aquelas línguas e eles começaram a glorificar a Deus e eles começaram a falar em outros idiomas conhecidos. O texto fala partos, medos, elamitas. A gente está ouvindo falar sobre as maravilhas de Deus e na nossa própria língua, o que está acontecendo? Então, naquele momento, os discípulos receberam o poder de Deus e eles receberam uma capacitação sobrenatural para falar em uma língua que eles não sabiam, para que aquilo que eles estavam falando tivesse a condição de alcançar as pessoas que estavam ali, que eram de outras nações. É bem provável que aquelas pessoas falassem grego, falassem latim, falassem hebraico, falassem aramaico, mas eles tinham as línguas da sua própria essência, o próprio nascimento, país de origem, e nós já citamos. E aí, a gente precisa abrir um parênteses. Existe um grupo de teólogos, principalmente os que a gente chama de cessacionistas, que disse que essa efusão do Espírito, esse derramamento, ele aconteceu uma só vez. Porque naquela região, aquelas pessoas precisavam ser evangelizadas. Por isso que os discípulos falaram em línguas conhecidas. Então, eles acreditam que o batismo aconteceu com um propósito único e específico, cessou e que dali para frente não existe mais essa efusão, essa plenitude. Isso são os teólogos cessacionistas, que não acreditam no batismo, na continuidade dos dons. Mas nós, que somos pentecostais, inclusive o credo da Assembleia de Deus, em uma de suas partes, diz que nós cremos na continuidade, dos dons espirituais, no batismo com o Espírito Santo, com a evidência inicial do falar em línguas. Existem alguns teólogos, inclusive pentecostais, que pensam um pouco diferente. Eles dizem que o falar em línguas diferentes não é exclusivo, que também a pessoa pode ser batizada recebendo outros dons naquela hora. Porém, os textos de Atos, eles mostram que as pessoas que foram batizados, com Pedro e outras ocasiões, eles falaram outras línguas após serem batizados, após receberem a plenitude do Espírito. Então, nós tomamos como base estes textos. É assim que o credo da Assembleia de Deus foi escrito, foi confeccionado. O que é importante a gente também falar para os nossos alunos? O batismo é a maneira
É como se fosse, eu vou falar em palavras simples, o batismo com o Espírito Santo é uma porta de entrada para as manifestações espirituais. O poder de Deus desce sobre a vida dos cristãos e começa a manifestar na vida destas pessoas o que nós conhecemos como dons espirituais. Se a gente olhar para os textos de 1 Coríntios capítulo 12, capítulo 14, nós vamos ver manifestações diferentes. Mas ali é uma outra questões relacionadas aos dons. Então, para a gente finalizar essa explicação sobre o batismo no Espírito Santo, quais são os propósitos? Primeiro, unção para o serviço. Irmão, então o batismo no Espírito Santo não é para a gente receber poder, falar em novas línguas? Essa é uma verdade parcial. Ele está correto de forma parcial. A verdade é que o derramamento do Espírito, primeiro propósito é capacitar os crentes com uma unção poderosa para o serviço. Que serviço? Falar de Jesus, evangelizar, mostrar para o mundo que Jesus é Deus e que só existe um caminho para chegar até Deus, que é Jesus. Esse é o propósito basilar. Segundo, propósito do batismo do Espírito Santo, edificação pessoal. A pessoa que é batizada, que é enchida, que recebe mais de Deus, ela é edificada de forma pessoal. Espiritualmente falando, ela recebe mais de Deus. E aí a gente vê alguns textos que estão relacionados a isso, principalmente que estão em 1 Coríntios 12. Reforçando, é a partir do batismo que ocorre a manifestação dos dons espirituais. E terceiro propósito para a existência do batismo é a edificação coletiva. O batismo no Espírito Santo envolve crente nos dons nos dons espirituais, e esses dons edificam a igreja de forma coletiva. Basta ler 1 Coríntios capítulo 12 e capítulo 14. Eu espero que isso tenha ficado claro. Nós temos uma lição muito forte, uma lição muito marcante, com pouco tempo para explicar, mas que se nós usarmos essa regra do 20, 60, 20, a gente consegue, né, dentro daquele pequeno tempo. Eu vou aproveitar em um dos módulos do curso, como preparar e ministrar uma aula de escola bíblica dominical impactante, eu falo sobre o controle que o professor precisa ter na sala. O professor é como se fosse um maestro, tem a batuta na mão. É ele que dá oportunidades, é ele que corta as oportunidades, é ele que controla o tempo, é ele que escolhe quem vai falar ou quem vai deixar de falar. E se você conhece os seus alunos, você sabe que tem pessoas que têm condições de falar melhor do que outras pessoas, outros irmãos. Essa revista que fala sobre a promessa do Espírito, você precisa abordar esses temas, mostrando o que é o Espírito, como é que ele agia no passado, em Jesus e hoje, o que significa receber o Espírito no momento da conversão, e foi associado ao sopro de Jesus, e o que significa o batismo no Espírito Santo. Eu espero, eu desejo e eu creio que em nome de Jesus você vai ser uma bênção e você vai ter condições de explicar isso aos seus alunos. Nunca se esqueça que nós somos professores de Bíblia e que nós precisamos fazer com que os alunos leiam os textos bíblicos em sala de aula. Deus te abençoe, que o Senhor te use, que o Senhor continue te usando ou comece a te usar se você está iniciando nesse lindo trabalho. Não se esqueça de curtir, fazer comentários, serão sempre bem-vindos, e compartilhar esse canal com todos que vocês puderem. Um grande abraço, Deus te abençoe.